Olá, colegas da Universidade Federal Fluminense, colegas estudantes, colegas professores, colegas técnico-administrativos. Mais uma vez estamos aqui para conversar a respeito das coisas que dizem respeito à nossa universidade. E entre elas se destaca, obviamente, o papel do Antônio Pedro, tanto do ponto de vista da sociedade, quanto do ponto de vista da formação profissional. O Hospital Antônio Pedro tem uma história em Niterói, uma história importante. Ele foi um dos instrumentos fundamentais para salvar inúmeras vidas em 1961. Lembra-se, naquele momento em que ocorreu o incêndio do circo, né? Nessa mesma ocasião, dado a importância que a UF teve nesse papel de ajudar as vítimas daquele incêndio, por conta disso, a UF foi, o Hospital Antônio Pedro, que pertencia ao município de Niterói, foi doado para a Universidade Federal Fluminense. E, em contrapartida, pela lei que fez essa doação, a UF ficou comprometida, passou a ser obrigada a prestar um serviço de pronto-socorro para a comunidade de Niterói. Os tempos se passaram e a UF, sem sombra de dúvida, deu uma grande contribuição nesse sentido. Apesar de os serviços de saúde no nosso país, e sem sombra de dúvida também aqui no nosso estado, na nossa cidade, serem serviços muito precários, mas as pessoas que compõem o Antônio Pedro, os estudantes, os professores, os técnicos, sempre exerceram as suas funções com muito zelo, com muita dedicação. E o hospital teve sua importância reconhecida pela sociedade. A partir dos anos de 2008, no entanto, o Hospital Antônio Pedro teve a sua emergência fechada. E aí passou a existir um problema sério nas relações entre a universidade e a sociedade da região. Você imagina o seguinte: uma universidade que tinha o papel de prestar pronto-socorro para as pessoas daqui da região metropolitana. Um hospital que também tinha essa obrigação, mas tinha que também promover um ensino. E o currículo do curso de medicina prevê o atendimento, prevê a realização de atividades na emergência do hospital. E essa emergência foi fechada. Para entender o que isso significa, imagine o seguinte: você sofre um acidente perto do hospital, mas não pode ir para o hospital. Você tem que ligar para o SAMU ou tem que ligar para o Corpo de Bombeiro, que vai verificar se há vaga no hospital. Se tiver vaga no Antônio Pedro, ele te leva para lá. Se não tiver vaga, ele leva para outro lugar. O que nós defendemos é que a emergência do hospital seja aberta. O que é que isso significa? Que a gente possa levar uma pessoa que está passando mal, que sofreu um acidente, que está acometida de um mal súbito, possa ser levado para o Antônio Pedro ou para outros hospitais da rede. Se o hospital estiver lotado, é óbvio que ele vai ser encaminhado para outro lugar também. Mas imagine a situação de você ficar esperando alguém decidir para onde você deve ser levado, por que é que deve ser levado, se tem vaga, se não tem vaga. Nós estamos falando de vida das pessoas. É muito simples a universidade lavar as mãos, o hospital, a direção do Antônio Pedro lavar as mãos e dizer: este problema não é nosso, é do município, é do estado. Portanto, que os pacientes necessitados de um atendimento de emergência sejam encaminhados para outros hospitais. Nós discordamos disso. Nós achamos que a universidade tem uma responsabilidade para com a sociedade. Ela tem uma responsabilidade para com a vida. Isso não quer dizer que ela tem que assumir toda a responsabilidade por isso. Ela tem que exercer o seu papel, ela tem que estar pronta para ajudar. Ainda mais numa cidade que tem uma rede de saúde ainda com muitas dificuldades. Não adianta transferir o problema da UF para outra unidade. Nós temos que compartilhar soluções. Nós discordamos, portanto, dessa decisão unilateral da UF de fechar a emergência. O que é que nós estamos defendendo? Primeiro, nós queremos, nós temos o desejo, nós temos a intenção, nós temos o compromisso de reabrir a emergência. Como fazer isso? Nós sabemos que vai ser uma tarefa difícil.
Não temos dúvidas com relação a isso. Muitos aspectos se fazem, muitas ações se fazem necessárias para resolver essa reabertura. O quê? Primeiro, nós não podemos ficar ao ponto, a direção do hospital, a direção da UF, a prefeitura da cidade. Nós temos que trabalhar em conjunto, mais do que com a cidade de Niterói. Temos que trabalhar em conjunto com todos os outros prefeitos da região, com as forças políticas da região. Para quê? Para poder, em conjunto, buscar os recursos de que o hospital necessita para se capacitar, para se qualificar, para recuperar sua capacidade de atendimento e oferecer um atendimento melhor à sociedade. Esse é o primeiro ponto. Queremos sentar e dialogar franca e democraticamente com as prefeituras. A segunda coisa, a UF tem que assumir também que tem uma responsabilidade para com o hospital. É verdade que o hospital é financiado pelo SUS, sem sombra de dúvida, mas não pode continuar essa situação da UF tratar o hospital como sendo uma coisa e a UF como sendo outra. UF e hospital integram uma única instituição, que é a Universidade Federal Fluminense. Eu fico preocupado quando vejo, por exemplo, que a UF destina apenas R$70 mil por ano para o hospital e deixa o hospital resolver seus problemas, suas necessidades, exclusivamente com os recursos recebidos do SUS. Eu acho isso sério. A questão do hospital é uma questão da universidade. Nós temos que debater seus problemas no conselho universitário. Nós temos que fazer com que os diferentes atores da nossa UF, os diferentes dirigentes da nossa UF, se responsabilizem também por aquelas questões do hospital. Não podemos deixar o hospital solto, como se fosse da sua responsabilidade resolver seus problemas. Nós também temos que ser partícipes. Terceiro ponto para a gente, muito caro. Nós precisamos conversar com as pessoas que compõem o Hospital Universitário Antônio Pedro para decidir o que é que elas querem, para decidir como é que a gente pode, em conjunto, desenvolver ações para conversar. É uma questão de método também. Nós não somos iluminados e não acreditamos em iluminados que vão dizer o que é que as pessoas do Antônio Pedro querem. Nós queremos que elas sejam partícipes, que elas expressem seus desejos, que elas pactuem metas. Então, nós queremos que o Conselho Técnico Deliberativo do hospital seja um órgão permanente de decisão no âmbito do Hospital Antônio Pedro. Esse conselho técnico é composto por usuários, por representantes da área da saúde e, obviamente, por representantes da direção do hospital, que se possa conversar. Queremos reestruturar administrativamente o hospital, mas queremos, fundamentalmente, reabrir a emergência com recursos públicos, com vagas de concurso. Como obter vagas de concurso para o Hospital Antônio Pedro? Primeiro, não se pode esquecer, é um preceito constitucional que pessoal da área da saúde não pode ser contratado como temporário. Ele tem que ser contratado para o quadro permanente. Onde é que nós vamos buscar força? Simplesmente mandando um ofício para o MEC? Simplesmente mandando uma cartinha para o Ministério da Saúde? Não. Nós queremos ir junto com deputados da região, nós queremos ir junto com os prefeitos da região, agir junto ao Ministério da Educação, agir junto ao Ministério da Saúde, para obter mais vagas para os nossos técnicos do hospital, para os nossos docentes do hospital, e assim realizar um atendimento de melhor qualidade. Eu penso que nós temos tudo para fazer um bom atendimento. Temos a responsabilidade perante Niterói, temos o apoio da população de Niterói, temos o interesse das prefeituras e temos as precariedades da rede municipal e estadual no campo da saúde. Mas, acima de tudo, nós temos um compromisso com a vida, nós temos um compromisso com o ser humano.
É ele que nós queremos atender, é por ele que nós vamos lutar, é por ele que nós vamos brigar em Brasília para que o hospital seja devidamente equipado. Eu fico pensando também na importância que tem a emergência para os nossos alunos. Como é que os nossos alunos vão aprender a cuidar de pacientes que estão necessitando de atendimento de urgência mesmo? Não são problemas simples, nem problemas necessariamente complexos. São problemas que exigem uma intervenção imediata, uma intervenção rápida. Esse aluno vai aprender esse tipo de intervenção aonde? O currículo do curso de medicina prevê a inserção do aluno nesse tipo de serviço, prevê a inserção do aluno na emergência do hospital. Mas não. Atualmente, se resolveu encaminhá-lo para outras unidades da rede. Eu fico pensando, por que disso? Que ele vá para lá para aprender também é importante. Claro que ele aprende lá, mas aqui ele tem profissionais integralmente dedicados, estão o tempo todo aqui dentro. Aqui ele tem técnicos experientes, ele tem professores experientes, ele tem pesquisadores experientes. Por que é que ele não pode aprender aqui e assim o UAP cumprir com sua responsabilidade social? Bem, meus colegas, essa é a posição que eu e o Fábio expressamos, desejamos e queremos para a nossa universidade, para o Hospital Antônio Pedro, para Niterói e para a nossa região. Nós temos um compromisso com a saúde, com a vida e com a população. Queremos uma universidade socialmente referenciada. Convidamos você a examinar o programa, refletir sobre os rumos da nossa UF e decidir que caminhos a nossa universidade deve tomar. Nós somos a Chapa 1, Palharini, Fábio, e precisamos, mais do que contamos, precisamos do seu apoio, precisamos do seu voto, precisamos da sua ajuda para poder reabrir a emergência do hospital e assim poder cuidar melhor da nossa população. Obrigado e até a próxima conversa.